Uma boa tarde para todos nós, meus queridos e amados irmãos. Ouçam com bastante atenção na leitura. O dízimo é uma oferta que proclama que todas as coisas pertencem a Yahvé, o Senhor. Jesus amado. Aqui está dizendo Yahvé e o Senhor. É porque na sua Bíblia não pode ter escrito Yahvé, mas sim Senhor, que dá no mesmo significativo. Senhor é Yahvé e Yahvé é o Senhor. Indica que reconhecermos que tudo o que temos vem das mãos de graça. De graça também está escrita. Na minha Bíblia, na sua também está escrita de graça, mas vem das mãos de Yahvé, ou Senhor, que dá no mesmo significativo. E misericórdia do Senhor. E que somos gratos a Deus. Agora ficou bem mais claro. Porque na sua está escrito Deus, mas na minha, Yahvé, ou o Senhor. Por podermos administrar todas as bênçãos que Ele mesmo nos confia. Na sua está escrito Ele, mas na minha está escrito Yahvé mesmo nos confia. Pelo tempo das nossas existência na terra. O dízimo corresponde à 10ª parte de tudo quanto recebemos. Está escrito no livro de Números, capítulo 18, versículo do 21 ao 29. Vamos ler aqui nessa. Vamos lá, para Números. Vamos lá agora, vamos conferir junto. E se o vídeo ficar um pouco longo, peço perdão, mas tenho que continuar fazendo a vontade de Yahvé como Ele quer. Aqui está escrito: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem o ministério da tenda da congregação. Era para eles os dízimos, porque eles cuidavam, a dedicação deles era cuidar, limpar, zelar, os cuidados na tenda da congregação. Todas essas passagens vocês vão encontrar no livro também de Levítico, capítulo 27, do versículo 30 ao 33. E também em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 29.
E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estado perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Os levitas, porque o Senhor, nosso Deus, Yahvé, o soberano, ele já decretou que os dízimos era para os cuidados dos levitas, porque eles cuidavam dos serviços da congregação. Eles zelavam, cuidavam. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto, se é dado aos levitas por herança, porque outros metem a mão. Vamos continuar lendo. Porquanto, eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis os levitas. Ah, Senhor, assim seja, feita a sua vontade. Queres cuidar de nós? Nós aceitaremos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Tirem uma parte. Os levitas tinham que tirar uma parte dos dízimos, que era para o sacerdote e Moisés. E contasse-vos a vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do largar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Também Yahvé cuida dos sacerdotes. Eles não iriam trabalhar mais no pesado, mas iriam trabalhar somente a sua vida dedicada a Yahvé, na casa de Yahvé. Não falta nada para vocês. De todos os vossos dons, oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, ou Yahvé, ou soberano Deus. Do melhor deles, a sua santa parte. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Deuteronômio capítulo 12, versículo 6 ao 18.
Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo... Vamos lá. Ao 18. Repito, Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 18. Aqui diz: E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias. Aquele que tem vontade de doar, que doe. Aquele que fez votos, promessas, que paguem. Compra. E os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus. Mas vou falar como está escrito aqui, ó. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus. Ali na minha está escrito, na outra minha Bíblia está escrito: e comerás perante Iave, o vosso Deus. E vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Ali na minha outra Bíblia está escrito: em tudo que te abençoar o Iave. Em tudo que Iave te abençoar, comerás o vosso Deus nas suas casas. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parecer aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e não na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. E vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que se colherá o Senhor. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trarei tudo o que vos ordeno. Ali trareis tudo o que vos ordeno. Os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão. E toda escolha dos vossos votos que votades ao Senhor. Vós alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte, nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que
vires. Mas no lugar que o Senhor escolher, uma das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme todo o desejo da tua alma, degolarás e comerás carne, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá dentro de todas as tuas portas o imundo e o limpo dela comerão, como do corso e do veado. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramarás, como água. Está escrito lá também, vocês vão encontrar essas passagens bíblicas todinhas que eu estou falando aqui. Vocês vão encontrar no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 4, no livro de Levítico, capítulo 7, versículo 26 e 27. E no capítulo 17, no versículo 10 e o 14. E o capítulo 19, versículo 26. E Deuteronômio, capítulo 15, versículo 23. Nas tuas portas não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu mosto, nem do teu azeite. Você não pode se reunir sozinho e ser ingrato e comer daquilo que o Senhor nosso Deus ordenou que você comesse no lugar que ele escolheu para que o nome dele fosse habitado. Assim o Senhor Jesus Cristo, ele também tem dito: onde estiver 2 ou 3 reunido em meu nome, eu estou presente. Então você tem que estar reunido com seus irmãos, com seus, e não desunidos. Nem as primogenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Então, se tu fazes isso, se reunires sozinho e não devolver ao Senhor nosso Deus a parte do dízimo que ele ordena, serás tão ingrato, tu és ingrato e rebelde, desobediente. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva e o levita que está dentro das tuas portas. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, Deuteronômio capítulo 14, 22 ao 29. Vamos lá. Deuteronômio 14, agora. Vou passar as referências todinha dos dízimos. Vamos ver, vamos visualizar de novo. Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 29. Vamos lá. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do campo, e perante o Senhor teu Deus
no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. E quando o caminho for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor Yahvé, Deus, teu Deus, para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. O Senhor nosso Deus está falando aqui que você não pode oferecer e nem levar, aleluia, os dízimos, os votos, aleluia, que você fez, aleluia, glória a Deus, para Ele, aonde Ele não escolheu o lugar e nem o nome dele está, mas para o lugar aonde Ele mesmo escolheu. Obedeçam. Então venda-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejas a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho, e por bebidas fortes, e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Unidos e não desunidos. Porque Salmo 133 fala abertamente para que todos entendam. Bom seria que os irmãos vivessem em união. Seria como óleo precioso que desce pela barba de Arão e corre pela rola de suas vestes. E de lá vem a bênção. Dos montes vem a bênção do Senhor. Tudo que você tem abençoado, que você viveu unido. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Também vocês encontram em Levítico capítulo 27, do versículo 30 e versículo 33. Em Números capítulo 18, versículo 21. Então, se você não ajuda e não acolhe, és desingrato, és desobediente. Porque as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os necessitados é mandamento do Senhor nosso Deus, você acolher e você cuidar. Se você não acolhe nem cuida, se você não os alimenta, você que tem e não os alimenta, não cuida deles, é tão ingrato, tão rebelde e desobediente quanto a serpente lá do Éden, que enganou Eva e Adão. Vamos continuar a leitura. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar.
No mesmo Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 26, perdão, no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Vamos lá. Aqui está escrito: quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, e não a outro, ao estrangeiro, e não a outro, ao órfão, e não a outro, e à viúva, e não a outro, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Vocês vão encontrar essas passagens bíblicas no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29, mandamento do Senhor nosso Deus. Então, qual o sentido? O sentido é que os que fazem ao contrário, os que metem as mãos nos direitos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos necessitados e dos levitas, são incoerentes, porque eu não quero falar outro nome. Vamos continuar lendo. Que toda a minha Bíblia, todas as Bíblias que eu tenho aqui dentro de casa, que eu venho lendo e meditando, todas elas falam que os dízimos é o direito dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e dos levitas, principalmente dos levitas. Depois vem os cuidados de Deus, de Yahvé, soberano Deus, para os sacerdotes e para o líder Moisés, o pastor. E depois vem os cuidados de Yahvé para com os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os necessitados. Então não cabe terceiros meter as mãos nos direitos deles. Se fazem isso, vamos continuar lendo, que eu não quero falar os nomes. Vamos continuar lendo. Mas no Novo Testamento, deixa claro que o espírito da entrega, quer dizer, a pessoa que devolve o dízimo e a oferta, que dá de bom grado e bom coração, é abençoado. Vocês vão ver agora. Deve ser livre, e não por força, e não por violência. Aí aqui diz: voluntário e generoso, proporcional ao quanto somos abençoados. Está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao 2. Vamos ler. Vamos ler. O 16 de 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 1 e o versículo 2. Perdão. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Ora, quanto à colheita que se faz para os santos, fazei-vos também o mesmo, que
ordenei às igrejas da Galácia. É os irmãos que ofertam, que dizimam de bom grado, de bom coração. Aquele que querem e aquele que não querem. Mesmo assim, você deixa nas mãos de Deus. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. É abençoado? Foi abençoado por Deus? Então, o que te importa a ti? O que te pesa a ti? Para não querer dizimar e não ofertar. Para que se não façam as colheitas quando eu chegar. Aqui o que o apóstolo Paulo manda e ordena é que os que colhem os dízimos e as ofertas dos irmãos para a manutenção da obra da igreja dos outros que não têm como se sustentar, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados, aqueles que não têm fonte de renda alguma, mas querem adorar, querem servir, querem voltar para o Senhor nosso Deus, têm que ser ajudados. E os que colhem os dízimos e as ofertas dos irmãos, eles não poderiam colher quando Paulo, o apóstolo, já tivesse chegado lá. Porque senão iria atrasar. Iria atrasar a viagem de Paulo, das distribuição dos cereais e dos dízimos para com aqueles qual tinham fome e necessidade. Então, que eles colhessem antes de Paulo chegar. Porque quando Paulo chegasse, já estava tudo colhido, tudo pronto, tudo preparado, tudo arrumado. Ele pegava aqueles dízimos, aquelas ofertas e levava para os que estavam passando necessidade. Era para a obra. Não era para terceiros, era para a obra. E a obra é você e eu. Eu e você somos a obra perfeita de Deus. Então, vamos para 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7 ao 15. Aqui diz: portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, já que és tão sábio e inteligente, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. A graça é se compadecer dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados e da obra daqueles que têm fome e sede, que são necessitados. Aí aqui ele diz: não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a
sinceridade do vosso amor. Aqui Paulo está dizendo que ele não está obrigando ninguém a dizimar e nem ofertar. Mas aquele que é abençoado, que tem vontade de dizimar e ofertar, ajudar na obra, ajude. É bom diante do Senhor nosso Deus. É aquele que não faz isso, vamos deixar Deus resolver. Porque está escrito também lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31, adiante, até o 46, eu não vou ler. Ele diz que eu tive fome e sede, vocês me auxiliaram. Aí ele diz, eu também tive preso, eu tive necessitado, e vocês me ajudaram, me acolheram. Descalço, vocês me deram de tudo. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Aí então eles dirão, quando foi que nós te fizemos isso? Aí então o Senhor ele dirá, foi quando vocês fizeram a um destes dos meus pequenininhos, teus irmãos, os teus irmãos. Aí então os outros dirão, os ingratos, eles dirão, mas eu também estive necessitado, preso, com fome, sem roupa, com sede, descalço, preso, doente, e vocês não fizeram nada por mim. Então ele dirá, mas Senhor, como foi que nós te vimos necessitados e não te ajudamos? Como foi isso? Aí ele dirá, foi quando vocês deixaram de ajudar a um dos meus pequenininhos, os irmãos. Então ele dirá abertamente, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci vocês. São amaldiçoados. São amaldiçoados os que não querem ajudar e nem dizimar na obra do Senhor nosso Deus. Não querem ajudar, não querem se compadecer. É preciso que recuperem a consciência e voltem. Então ele dirá no 46. Então ele dirá no 46 de Mateus capítulo 25. Ele dirá, os bons irão para a vida eterna, mas os maus irão para a condenação eterna. Mal são aqueles que não ajudam, que não cooperam na obra. Pronto, falei a verdade. E ainda tem mais. Vamos lá. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Isso quer dizer que lá de onde ele saiu, dos céus, ele é rico e poderoso e majestoso. Mas ele se compadeceu de todos, mas nem todos são fiéis e gratos a ele. Por isso que ele diz, apartai de mim vos malditos, porque nunca vos conheci vocês. Porque eu me despiz das coisas que eu tinha de direito para dar a vocês. E vocês fizeram o quê? Pelos meus irmãos. Fizeram o quê pelo reino de Deus? Respondam a si próprios. O que vocês estão fazendo? Se é bom ou se é certo o que vocês estão praticando. Se corrijam vocês mesmos. Porque eu não vou corrigir ninguém. Eu não posso corrigir ninguém. Porque há um mediador que virá e corrigirá todos naquele último dia. Ele dirá quem é quem e quem não é. Ele dirá abertamente. Então aqui ele diz, e nisso dou o meu parecer, para que vocês aprendam.
eu vos dou o meu parecer, um aviso, um alerta, para que vocês aprendam. Pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só prática, mas também quere agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Então, aqueles que se compadecem, têm muita sede, muita vontade de trabalhar na obra do Senhor, Deus deixa, e de fazer a obra do Senhor, Deus deixa completamente satisfeito, e também tudo que tem nunca vai diminuir, nunca vai aumentar e crescer, para que ele venha ter mais amor para ajudar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados, e também na obra do Senhor nosso Deus. Aí aqui ele diz, porque se há plenitude de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então, o que tem, ajude o que não tem. Se for calçado, dê. Se for roupa, dê. Se for remédios, dê. Se for alimento, dê. Se for água, dê. E etc. Pronto, falei. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio. Para que os outros não se prendam. Os que têm e não querem ajudar, não fiquem presos, não fiquem aprisionados. Não fechem as mãos para aqueles que não têm. E então, como é que você quer, aleluia, glória a Deus, que Deus ele continue com as mãos estendidas e abertas para te abençoar? Se você está com a sua fechada para não abençoar nem os teus patrícios, nem a obra. Se corrijam a si mesmo, porque eu não estou aqui para corrigir ninguém. Estou simplesmente lendo e explanando a palavra para todos. E vós, opressão. E vós, opressão. Mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. E aí? Tá gostando? Amém. E aí, tá, não está gostando? Misericórdia. Para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colhe não teve demais. Porque ajudou, se compadeceu, e o que pouco não teve, e o que pouco não teve de menos, também porque ajudou. O que tem pouco, ajude também. O que tem muito, também ajude, se compadeçam. Está escrito lá também no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Pronto, falei. Vamos continuar lendo a leitura que ainda não terminou. Vou deixar tudo em limpo, gostando ou não gostando. Gostando ou não gostando, vou deixar tudo em limpo. Tudo indica que nesta época em Israel se recolhiam 3 dízimos. O dízimo geral, especificado aqui
neste capítulo, pago aos levitas, em Números 18, 21. Em Números 18, 21. Eu já li, né? Mas eu vou ler de novo. Em Números 18, 21. Vou ler de novo, para que fique bem claro como água. Porque estou aqui para ajudar na obra. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Vou repetir de novo. Está escrito, vocês encontram essas referências que está sendo citada agora no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 e 33. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 29. Vocês encontram lá essas referências também. Que por sua vez deviam pagar aos sacerdotes e a 10ª parte desse dízimo recebido para os sacerdotes também, eles também tinham que dar uma parte também, porque os sumos sacerdotes também trabalhavam, aleluia, cuidando do povo, representando o povo também, a Iave. Eles também trabalhavam, tinham direito também nos dízimos, mas quem colocava as mãos primeiro nos dízimos era os levitas e outros não. Está no livro de Números, capítulo 18, versículo 26. Também falarás aos levitas e dizer-lhes quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, eles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Aleluia. Glória a Deus. O dízimo associado à refeição sagrada, relacionada ao ofertante e ao levita. Deuteronômio 14, versículo 22 ao 27. Já foi lido, mas vou ler de novo. Vou ler de novo para que fique bem claro. Vou ler de novo para que fique bem claro. Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 27. Para que fique bem claro. Aí aqui ele diz: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Todos os dias. Quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus.
Então não é você que escolhe, é o Senhor nosso Deus que escolhe o lugar. Aleluia, glória a Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus. E alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade. No mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Você tem que continuar, filhinhos e filhinhas, disponível e sempre de mãos abertas para ajudar na obra, abençoar os irmãos, aqueles que não têm, e aos órfãos e às viúvas e aos estrangeiros também. Aleluia, glória a Deus. O livro de Yahvé, Levítico, o livro de Levítico. O livro de Levítico se encerra com um claro... Perdão, vou ler de novo. Meus irmãos. 1000 perdões, porque eu errei aqui nessa leitura. 1000 perdões, vou ler de novo. O livro de Vaikra, Levítico, se encerra com um claro e forte testemunho a favor da autoria mosaica da obra e especificamente de sua origem, absolutamente inspirada por Yahvé, nosso Elohim, Deus. No capítulo 1, aleluia, no capítulo 1 de Números, e o versículo 1 de Números, e o capítulo 7 de Números, versículo 37 e 38. Agora vamos ler. Vamos ler aqui agora. Números, capítulo 1, versículo 1. Números. Números, capítulo 1 e versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo... Agora vamos para o capítulo 7, aleluia, e o versículo 37 e o 38 de Números. Vamos lá? Aqui ele diz: a sua oferta foi um prato de prata,
do peso de 130 siclos. Uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. O 38. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Meus irmãos, aqui está dizendo que no 37, um prato de prata, do peso de 130 ciclos. Então, era pesado-se tudo, que iria dizimar, ofertar ao Senhor nosso Deus. Tudo era pesado. A balança, claro. Então, quando se pesava, ele não poderia colocar mais ou cobrar mais do que o que era necessário, que o Senhor está dizendo aqui. O peso de 130 ciclos. A oferta tinha que pesar 130 ciclos também. O mesmo valor. Não poderia colocar mais. Porque se colocasse mais do que aquilo, eles estavam tirando dos ofertantes e dos dizimistas. Então, eram-se intencionados à prática. Uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Então tudo tinha que ser bem pesado e de ordem e de acordo como a balança era. Então, o que iria levar a oferta, os dízimos, não poderia colocar mais do que aquilo. E se quisesse colocar, colocava de livre espontânea vontade. Queria ofertar mais. Mas se o pesador, o que pegava as ofertas, dissesse, não, está pouco. Ou se ele colocasse outro peso, para eles colocar algo, para os ofertantes colocarem algo mais, era roubo. Então o Senhor nosso Deus não aceita roubo, não aceita suborno. Ele deixou tudo por ordem e por decência, para que todos obedecessem como ele queria e como tinha que ser feito. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Tudo era bem pesado. Tudo conforme estava escrito, a vontade de Deus. Então agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.